Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Estamos começando o nosso último programa deste livro maravilhoso, nos domínios da mediunidade. Depois de uma longa jornada em que estivemos envolvendo nosso pensamento, nossa compreensão nas lições que André Luiz nos apresenta, chegamos à parte final do livro. Como os 2 capítulos finais são mais curtos, diferente do capítulo 28, efeitos físicos, que nós tivemos que dividir em 2 partes, nós vamos hoje fazer a leitura e o comentário destes 2 últimos capítulos. Você é o nosso convidado. Não se esqueça, com o término desse livro, nós já teremos 8 obras de André Luiz, todas elas lidas e comentadas do começo ao fim. E você que gosta de estudar, de conhecer, de aprofundar, poderá ter esse material ad eterno, graças ao Espírito André Luiz, ao médium Chico Xavier e ao amor dos espíritos devotados à materialização, e aí não apenas numa câmara escura, mas a materialização no mundo do Consolador que Jesus prometera. Então agora, pegue o seu livro e vamos começar o capítulo 29, cujo título é Anotações em Serviço. Vamos lá? Retornando ao lar de Aulus, onde o Aulus morava, ocorreu-me, diz André, pesquisar-lhe, examinar de Aulus a opinião com respeito a diversos problemas, sempre vivos ao redor de todos aqueles que se dedicam ao estudo das questões mediúnicas na atualidade da Terra. Em companhia do orientador, havíamos tocado de relance, mas de forma segura, este palpitante material que nos possibilitara excelente curso de educação, curso de conhecimento. Examináramos de perto, entre encarnados e desencarnados, a assimilação de correntes mentais, a psicofonia, a possessão, o desdobramento, a clarividência, a clareaudiência, as forças curativas, a telepatia, a psicometria e a materialização, além de alguns dos temas de importância central da mediunidade, como sejam o poder da prece, a fixação mental, a imersão, o afloramento do subconsciente, a licantropia, a alteração da forma do indivíduo que pensa se transformar em um animal ou em um lobo, por exemplo, a obsessão, a fascinação, a lei de causa e efeito, o desdobramento no leito de morte e as energias viciadas. Tudo isso sem termos precisado recorrer a complicações da terminologia, a termos assim, herméticos, misteriosos. Não, termos difíceis. Já notaram, né? As pessoas, quando querem demonstrar cultura ou erudição, ficam se valendo de terminologias que o vulgo não conhece para dar a ele uma bofetada, dizendo: tá vendo como você é burro? Tá vendo como eu sei bastante? Tá vendo como eu falo difícil e você não entende nada? Mas no mundo espiritual não é assim. Todas as obras espíritas, escritas apenas pelo prazer verborrágico, pela demonstração de erudição nos seus termos, está prestando um desserviço às mentes que estarão buscando conhecimento. Claro que não podemos dizer que elas devam ser analisadas assim, isoladamente, porque cada uma está cumprindo um papel. Ao tempo do início da doutrina espírita, você sabe, as obras espíritas precisavam mostrar erudição, profundidade, até para que aqueles que estivessem lendo, que era uma classe diferente da classe comum, que não tinha acesso à leitura, se impressionasse com a riqueza vocabular
própria dos desencarnados, que foram poetas, filósofos, vindas através de um médium sem conhecimentos culturais organizados na Terra. Não teve Chico Xavier escola primária, praticamente. Mas isto era uma prova da existência dos espíritos. Por isso que as obras básicas ou as principais obras que o Chico recebeu no começo eram obras de um cunho literário bastante denso. E o próprio Emmanuel, ele sempre escreve de uma forma bastante assim enxuta e densa. Porém, esse tempo passou. As pessoas agora puderam ter acesso à cultura, mais pessoas agora sabem ler, gostam de ler. E isto tem que ser uma das formas pelas quais os espíritos se manifestem. E é isso que o André Luiz está dizendo. Aulus nos ensinou todos estes temas, comentou sobre todos eles, sem nenhum tipo de palavra mágica, palavras assim cabalísticas, termos que você não sabe o que queriam dizer. Porque a espiritualidade que deseja ensinar as pessoas se vale exatamente daquilo que seja facilmente compreensível. Não é vulgarizável, mas compreensível. E quando os espíritos, entre aspas, através de médiuns, entre aspas, produzem obras cujo conteúdo não possa ser entendido, eles não estão a serviço do Consolador prometido, do esclarecimento, estão a serviço do próprio ego. E isso é um desserviço. É o que André Luiz está dizendo neste comentário. Não nos esqueçamos, então, de analisar estas coisas também de uma forma bastante direta. Aulus está falando direta e claramente, ajudando as pessoas a compreender. Porque esta é a finalidade do livro. Não se trata de um compêndio técnico, científico, espírita. Não. Vai ser diferente quando chegarmos em algumas outras obras que estão perto. Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade. Ali vai haver uma linguagem técnica bastante densa, mas não nestas obras até aqui. Vamos voltar então ao comentário de André Luiz. Vamos lá? Apesar do nosso respeito à ciência humana, perguntávamos intimamente por que motivo tantos embaraços verbalísticos, tantos problemas de explicações em eventos comuns a todos, quando a simplificação seria bem mais interessante. Os metapsiquistas, aqueles que fazem a escola dos que estudam os fenômenos psíquicos e que parapsicólogos, esses que têm esses nomes, né? Os metapsiquistas chamavam criptestesia. Criptestesia. A essa sensibilidade hermética, oculta, de cripta. E batizaram os conhecimentos de fatos sem a ajuda dos sentidos carnais com a palavra metagnomia. Metagnomia. Então você já imaginou, você vai numa palestra em que o palestrante começa, porque na criptestesia, os processos da metagnomia, você vai embora. Meu Deus do céu, que língua é essa? Eu vim numa palestra errada. A metagnomia, que é o conhecimento dos fenômenos que não são perceptíveis pelos sentidos carnais, pode ser intuição, pode ser ideia, pode ser influenciação. Então, mas não, é metagnomia. Os médiuns se dividiam, que eram os chamados perceptíveis, né? Os homens que tinham sensibilidade, como eles chamavam de sujeitos, se dividiam em duas categorias. Os médiuns de faculdade psicológica inabituais e os médiuns de faculdades mecânico-físico-químicas. Metagnomia, médiuns de faculdades físico-químicas, mecânicas. E aí por diante, enrolando mais ainda, a metapsiquia. Então ele pergunta, por que não aplainar essas dificuldades de expressão? Afinal, pensava eu, a mediunidade, na essência,
está dentro dos interesses da humanidade inteira. E olha, fazendo um parêntese aqui, existe uma corrente espiritualista tão enroscada nesse processo que eles tiveram que inventar um dicionário com a linguagem que eles utilizam para os que fazem parte desse tipo de estudo. É algo que parece ser muito rigoroso do ponto de vista conceitual, mas que é um atentado a qualquer inteligência que realmente deseje aprender essas coisas simples que fazem parte da natureza humana. E este sistema é enraizado num egocentrismo de uma pessoa que resolveu inventar a sua relação, a sua visão de mundo espiritual, precisando se fechar numa comunidade e ali manter o conhecimento que parecia ser só dele e que não podia ser conseguido por qualquer outra pessoa se não tivesse esses nomes malucos que ele inventou com algum fundamento científico para descrever isso que André Luiz está falando. Metagnomia, criptestesia. E é por isso que este tipo de conduta, de, vamos dizer, seita ou sei lá o quê, não vai para frente. Porque não tem o apoio da divindade e não é permeável às inteligências comuns. André, então, está pensando nisso tudo. Ele estava com esses pensamentos quando Aulus, observando, por certo, essa crítica meditada que André estava fazendo, Aulus vem em auxílio do André e lhe diz: André, a mediunidade, sem dúvida, é patrimônio comum a todos. Entretanto, cada homem e cada grupo de homens no mundo registra a sua evidência, a evidência da mediunidade, de sua forma, de seu modo. De nossa parte, diz o Aulus, é possível abordá-la com simplicidade evangélica, baseados nos ensinamentos claros do Mestre, que esteve em contato incessante com as potências invisíveis que o homem não vê, curando obsediados, levantando enfermos, conversando com os grandes instrutores que se materializaram no Tabor, ouvindo os mensageiros celestiais no Getsemane e voltando ele mesmo para se comunicar com os discípulos depois da morte na cruz. É natural tudo isto, diz o Aulus. Entretanto, André, a ciência terrestre, por agora, não pode analisar a mediunidade sem o rigor da experimentação. E depois de uma ligeira pausa, ele continua. Não importa que os aspectos da verdade recebam vários nomes, conforme a índole, o impulso, a origem dos que estão estudando. O que interessa é a sinceridade com que os indivíduos se devotem ao bem. O trabalhoso esforço da ciência é tão sagrado quanto o heroísmo da fé. A inteligência, com a balança e com a retorta, que é aquele mecanismo que se usa para destilar substâncias, ela também vive para servir ao Senhor, esgrimando, esmerilhando, desbastando os fenômenos mediúnicos e catalogando-os. Ela vai chegar ao registro das vibrações psíquicas, garantindo a dignidade da religião na Era Nova. Não desejava, porém, situar, diz o Aulus, a nossa conversa nesses domínios científicos. Aí André, sabendo que estava chegando perto do fim, que aquela era a última noite em que eles podiam desfrutar da sábia companhia do orientador, nós propusemos ouvi-lo quanto à mediunidade em si. Por essa razão, diz André, provoquei a conversa que passarei aqui a relatar. André comenta: é justo que a ciência
não examine o campo mediúnico por nosso prisma. É claro, nós somos espíritos, eles são encarnados. A lógica e a experimentação positiva caminham por estradas muito diferentes daquelas que conhecemos no itinerário da intuição. Veja só, lógica e experimentação positiva. Elas andam por estradas diversas da intuição. No entanto, diz André, nas próprias correntes do espiritualismo, vemos a mediunidade atormentada pelas mais diversas interpretações. Dentro do espiritismo ou dentro do espiritualismo, não estamos falando da ciência aqui, André. É o que André está falando. E o Aulus pergunta, o que você está pretendendo dizer? E o André responde, eu me lembro daqueles irmãos que acusam os médiuns de insanos e loucos, aconselhando o isolamento dos estudantes da verdade em templos de iniciação, bem distantes dos sofredores, dos ignorantes, que contamos no mundo por legiões inumeráveis. Não, isola, vai estudar, se mete aí num lugar isolado de todo mundo, não tem contato, porque você tem que treinar a sua percepção. Aí o Aulus, entendendo, comenta, sim, André, o santuário de iniciação religiosa, qualquer que ele seja, é para nós venerável como posto avançado de distribuição da luz espiritual. Entretanto, aqueles que fogem dentro dele à lei da cooperação se isolam na torre de marfim do orgulho que é deles próprios, fixando-se em discussões brilhantes e vazias, e mortas, brilhantes e estéreis. Esses companheiros se assemelham a viajantes agrupados em perigosa ilha de repouso, enquanto os navegantes corajosos do bem suam e sofrem na descoberta de rotas seguras para o continente da fraternidade e da paz. Descansam sob o arvoredo, confortados pela caça abundante e pela água refrescante, pesquisando a grandeza do céu ou filosofando sem proveito. Mas sempre chega um dia em que a maré brava lhes invade o provisório domicílio, arrancando-os para o mar alto, para que recomecem a experiência que lhes é necessária. Comentou o Aulus. Aí André volta a perguntar, ou a comentar. Muitos estudiosos da nossa esfera de realização no mundo afirmam que será lícito cultivar tão somente o convívio com os espíritos superiores, os gênios elevados da espiritualidade, deixando as manifestações mediúnicas vulgares, comuns, à condição de uma obsessão e de uma enfermidade, que, na opinião deles, estas manifestações devem ser entregues a si mesmas, sem qualquer atenção da nossa parte. Alguns há na Terra que diz, não, a mediunidade é para a gente se comunicar com os espíritos sublimes, as entidades elevadas, e o médium que recebe um espírito inferior, um espírito perdido, com dor, com dificuldade, isso é obsessão. Deixa isso para lá, que a função da mediunidade não é ser uma catadora de lixo, é ser um laboratório de purezas. Mais ou menos é isso que ele está comentando. É certo fazer isso? Isso realmente deve ser assim? E o Aulus então responde, acompanha o texto. Isso é comodismo sob o rótulo de cultura. Não podemos negar que a obsessão seja uma doença da mente. Contudo, poderá a medicina curar alguém somente por usar o esquecimento do dever que lhe cabe? Não vamos cuidar do chaguento. Deixa o chaguento aí, porque é problema dele, esses negócios da chaga. Vamos cuidar de estudar como é que funciona o corpo físico nas manifestações cancerígenas. Deixa o chaguento lá. Azar é dele. Será que a medicina vai curar alguém esquecendo que deve ir lá
ajudar o chaguento a entender por que ele está com aquela enfermidade, aquela pústula, e cuidar dela? Continua o Aulus a dizer: os espíritos, aqui ele chama de gênios, realmente superiores da espiritualidade, jamais abandonam os sofredores e os pequeninos. Do mesmo modo que o sol que clareia o palácio e a furna, com o mesmo silencioso devotamento, eles auxiliam a todos em nome da providência. Aí volta o André. Existem companheiros no espiritualismo que não suportam qualquer manifestação primitivista no terreno mediúnico. Se o médium não lhes corresponde à exigência, revelando-se, demonstrando a sua capacidade de receber espírito naquele acanhado círculo de compreensão e competência, os outros se afastam dele, irritados, chamando o companheiro como uma fraude, uma mistificação, que são expressões utilizadas na fenomenologia. Vamos aqui pensar o que André está perguntando. Existem manifestações mediúnicas que beiram o primitivismo. Entidades muito necessitadas, às vezes, fazem o médium sentir mal, urrar, rastejar, ter comportamentos muito diferentes daqueles comportamentinhos escolares. E quando isso acontece, quando um médium tem essa percepção mediúnica desta forma e ele se permite, tem gente que fala, não, esse cara aí é louco, deixa ele aí, deixa ele para lá, que esse negócio tá mistificando isso daí, parece que é dele mesmo, é fraude, ele quer chamar atenção. Se o negócio não for quadradinho, como ele aprendeu no cursinho de mediunidade, sabe esses cursinhos que as casas espíritas fazem, que é uma espécie de você fazer uma depuração para fazer com que todos sejam igualmente construídos. Não que não seja bom, é bom estudar, é bom ter uma sequência, uma ordem, mas você imagina que é possível que todo mundo espiritual possa ser espelhado através de uma mediunidade de uma única forma? Eu acho que vocês não sabem. Mas todas as pessoas que estiveram intimamente ligadas ao nosso querido Chico comentam que o Chico recebia entidades que eram verdadeiros bichos. Ele rastejava, ele entrava debaixo da cama, no lugar onde ele estava. A entidade se manifestava deste modo. Não que isso tenha que ser uma regra, porque naturalmente quando as casas espíritas têm médiuns que aprendem a controlar-se, eles conseguem ajudar espíritos naquele padrão. Mas o fato em si, que de vez em quando alguma entidade venha mais violenta, mais briguenta, não quer dizer que isso é misticismo, é fraude. É o que André está perguntando. Como é que as pessoas podem, no próprio espiritualismo, ter um comportamento assim que isola, que coloca de lado ou rotula? Então, aí o Aulus ouviu, continuando aqui no texto, e vai comentar. Olha, André, serão esses mesmos, provavelmente, os campeões do menor esforço. Eles ignoram que o sábio não dispensou a alfabetização no começo da existência. E, por certo, amaldiçoam a criancinha que não sabe ler ainda. Semelhantes amigos, André, esqueceram o socorro que eles receberam da escola primária e, solicitando facilidades, à maneira do viciado em morfina ou morfinômano, que reclama entorpecentes e entorpecentes, eles se viciam em atitudes deploráveis à frente da vida, uma vez que tudo exigem para si, desrespeitando a obrigação de ajudar àqueles que ainda se encontram na retaguarda. Aí André continua na sua indagação a Aulus, perguntando, instrutor, existem pessoas que dizem que o espiritismo age de maneira errada, abrigando os desequilibrados e os doentes, porque com isso
oferece a impressão de uma doutrina que, com o desejo de igualar-se com a loucura para socorrê-la, vai convertendo seus templos de oração em vastos refúgios de alienados mentais. Olha aqui, para um pouquinho aqui, vem cá. Muita gente diz assim, eu não vou nesse negócio de espiritismo, todo mundo que vai para lá fica louco. E por que fica louco, segundo eles? Porque para de beber, porque passa a ter uma vida reta, porque começa a não falar mais palavrão, não se iguala ao chulo do mundo. Isso é para eles a loucura. Onde já se viu não poder ir em tal lugar, não poder... Não, isso é uma coisa de gente insana. A insanidade, nesta condição, é a opinião que os loucos num hospício fazem dos médicos. Sabe quando você vai visitar um hospício? Sabe quando você vai a uma casa de malucos e você vai conversar com os loucos? Você pergunta para o louco se o louco é louco. Ele fala assim, não sou louco não. Mas toma cuidado, viu? Cuidado com os de branco. Esses caras são tudo pirado. Eles vêm com injeção, eles querem injetar coisa na gente. Olha, passa longe deles. Então, para os loucos, os médicos, enfermeiros, assistentes, todos são os loucos. Eles não. E é assim que os espíritos estão observando. E André pergunta sobre esta condição. Muitos falam que ir no espiritismo é você entrar numa fábrica de loucos. Quando de verdade é justamente o oposto. Tem muitos que foram internados em manicômios que eram saudáveis, não eram malucos. Apenas tinha uma mediunidade que ninguém entendia. Vamos ver o que o instrutor responde. André, isto é um disparate daqueles que estão fugindo do serviço ao próximo. A medicina não sofre qualquer diminuição por prestar auxílio aos doentes. Honrada pelos hospitais em que atua, engrandece a si mesma à medida que se agiganta na obra assistencial aos doentes. O Espiritismo não pode responsabilizar-se pelos desequilíbrios que lhe pedem socorro, tanto quanto nós não podemos atribuir ao médico a autoria dos males que pedem a sua intervenção. Aliás, temos nele, no médico, não é? Ou no Espiritismo, o benfeitor da mediunidade torturada, da mente doentia, proporcionando o bálsamo, o alívio, o conforto, o esclarecimento indispensável ao reajuste do maluco que está com a mediunidade desequilibrada. Isso faz o Espiritismo. É muito fácil inventar teorias que nos dispensem, que nos isentem do dever de servir. E muito difícil aplicar os princípios superiores que nós defendemos, utilizando-nos para isso de nossa cabeça e de nossas próprias mãos. Não é fácil fazer isto. É fácil você dizer para o outro, faz tal coisa, vai lá e ajuda. Mas o desafio é para o próprio indivíduo fazer isto e ser exemplo. Continua Aulus explicando, se a recuperação do mundo e de nós mesmos estivesse restrita a lindas palavras, o Cristo, que nos constitui o padrão de todos os dias, não precisaria ter vindo ao encontro dos necessitados da terra. Bastaria que enviasse proclamações angélicas à humanidade, sem padecer-lhe de perto a incompreensão e os problemas. Felizmente, porém, os espiritualistas conscientes e sensatos estão aprendendo que o nosso objetivo é reviver o Evangelho em suas bases simples e puras, e que o Senhor não nos concede o tesouro da fé apenas para que possamos crer e falar, mas também para que estejamos habilitados a estender o bem, começando de nós mesmos. Aí o André volta a perguntar, existe, igualmente, quem afirme que em todos os processos da obsessão funciona implacável a lei de causa e efeito, e que por isso não vale interferir em favor da mediunidade atormentada. Ele é médium maluco, ele é médium que está perdido, ele é médium que está desequilibrado, é porque do passado ele também fez isso, e o espírito está perseguindo ele, é isso que ele está resgatando. Alguns falam isso, por falta de estudo ou de conhecimento, obviamente. Aí o Aulus responde, olha André, isso é mera argumentação do egoísmo bem nutrido.
Isso seria o mesmo que abandonar os doentes sob o pretexto de que são devedores perante a lei. Todos lutamos por pagar compromissos do passado, todos nós, compreendendo que não existe dor sem justificação. E se sabemos que só o amor puro e o serviço incessante são capazes de nos garantir a redenção, uns à frente dos outros, como desprezar o companheiro que sofre, em nome de princípios a cujo funcionamento estamos submetidos por nossa vez, nós mesmos? Hoje é o vizinho que amarga as consequências de certas ações efetuadas à distância. Amanhã seremos nós a colher os resultados de gesto que nos desabonavam, que nos depreciavam no passado e que agora nos afligem o presente. Se falta a cooperação entre as vítimas do espinheiro, por certo será muito mais longa e difícil para cada um a tarefa salvadora. E o André então complementa: não faltam aqueles que supõem que não devamos atender a qualquer problema de mediunidade complexa, porque, segundo eles, cada criatura deve procurar a verdade por si próprio. Admitem que as religiões não passam de muletas e que a ninguém assiste à faculdade de socorrer-se de instrutores em assuntos da própria orientação, daquilo que eles vão precisar eles mesmos aprender. E então, com bom humor, Aulus respondeu de forma interessante: olha, André, isso seria suprimir a escola e vilipendiar e desprezar e afrontar o amor que existe na criação inteira. A religião digna, qualquer que seja o templo em que se expresse, é um santuário de educação da alma, em seu gradativo desenvolvimento para a imortalidade. Imaginemos um país gigantesco em que milhões de crianças fossem deixadas ao abandono pelos pais e mestres, sob a alegação de que lhes cabe às crianças o dever de procurar a virtude e a sabedoria por si próprios, tirando deles toda espécie de apoio moral e cultural para que eles conseguissem isso. Imaginemos um enorme campo superlotado de doentes, aos quais eminentes médicos recomendassem a eles que procurassem a saúde por eles mesmos, entregando-os à própria sorte. Onde estaria a lógica de semelhantes medidas? A interdependência, André, mora na base de todos os fenômenos da vida. O forte é tutor do fraco, o sábio se responsabilizará pelo ignorante. A criancinha na terra não abre mão dos concursos de seus pais na sua ajuda. E depois de breve intervalo, ele disse: é preciso considerar que nem todos possuem idêntica idade espiritual e que a humanidade terrestre, em sua feição de conjunto, ainda se encontra tão longe da angelitude quanto a agressiva animalidade ainda está distante da razão perfeitamente humana. É muito cedo para que o homem se arrogue, se sinta no direito de reivindicar esse direito de apelar para a verdade total. Por agora, é indispensável que ele trabalhe intensivamente, com devoção ardente e profunda ao bem, para atingir mais amplo discernimento das realidades fragmentárias ou provisórias que o cercam na vida física. E considerada a questão nesse aspecto, estejamos convictos de que a ausência de escolas do espírito ou a supressão dos instrutores constituiriam a multiplicação dos hospícios e o rebaixamento do nível moral, porque sem o apelo à dignificação da individualidade em processo de crescimento mental e de sublimação no tempo, não poderíamos contar, senão, com a estagnação nas linhas inferiores da experiência. Porém, a gente tinha terminado longo périplo, essa longa viagem. O lar santuário em que o assistente morava levantava-se agora ao nosso olhar. E ele então nos disse: vamos trabalhar com bom ânimo. O tempo, combinado com o serviço no bem, é o alicerce da nossa vitória. No dia seguinte, Aulus deveria partir no rumo de elevada missão, à distância. Por isso, prometeu-nos um abraço de adeus na manhã seguinte. E é para esta manhã seguinte que nós vamos agora. Acompanhávamos o assistente, refletindo agora em nossa separação.
Eu e Hilário nos achávamos preocupados e comovidos. Ante o sol que renascia, o campo terrestre brilhava em plena manhã clara. Mudos e ansiosos, nos aproximamos com um homem do campo manobrando a enxada na defesa do solo. Lá estava um homem, um sitiante, um roceiro. Aulos, então, apontou aquele homem com a mão e rompeu o silêncio murmurando. Vejam, a mediunidade como instrumentação da vida surge em toda parte. O lavrador é o médium da colheita, a planta é o médium da frutificação e a flor é o médium do perfume. Em todos os lugares, damos e recebemos, filtrando os recursos que nos cercam e moldando-lhes a manifestação segundo as nossas possibilidades. Nós fomos adiante e, em breves momentos, nos vimos defrontados por uma singela oficina de carpinteiro. Nosso orientador indicou o operário que aplainava enorme peça e disse: André, Hilário, nós possuímos aqui o operário como médium de preciosas utilidades. Da devoção com que se consagra ao trabalho, nasce elevada percentagem de reconforto à civilização. Não muito distante, surpreendemos pequena marmoraria, à porta da qual um jovem envergava o escopro, aquele cinzel que ele esculpe, machucando a pedra. Eis o escultor, disse Aulos, o médium da obra-prima. A arte é a mediunidade do belo, em cujas realizações encontramos as sublimes visões do futuro que nos é reservado. O assistente prosseguiu, enunciando importantes considerações sobre o assunto, quando passamos por alguns empregados da higiene pública, removendo o lixo de extensa praça. Aqui temos os varredores, disse com respeitoso acento, valiosos médiuns da limpeza. Logo após, contornamos um edifício em que funcionava um tribunal de justiça e nosso instrutor adiantou. Vemos aqui o fórum onde o juiz é o médium das leis. Todos os homens, em suas atividades, profissões e associações, são instrumentos das forças a que se devotam. Produzem de acordo com os ideais superiores ou inferiores em que se inspiram, atraindo os elementos invisíveis que os rodeiam conforme a natureza dos seus sentimentos e ideias de que se nutrem. Atingíramos, no entanto, o lar em que Hilário e eu nos dedicaríamos ao socorro de uma criança doente. Nesse ponto da excursão, o orientador, esperando a distância, iria separar-se de nós por fim. Aulos nos seguiu paternal. Na intimidade doméstica, um cavalheiro maduro e a esposa tomavam café em companhia de 3 crianças. Ladeando a mesa limpa e sóbria, descansava em larga poltrona o menino abatido e pálido que nos recolheria o esforço de assistência. O instrutor colocou os olhos no quadro expressivo que nos tomava a atenção e disse: a família consanguínea é a reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. O homem e a mulher, abraçando o matrimônio por escola de amor e trabalho, honrando o vínculo dos compromissos que assumem perante a harmonia universal, no lar se transformam em médiuns da própria vida, responsabilizando-se pela materialização, a longo prazo, dos amigos e dos adversários de ontem, convertidos no santuário doméstico em filhos e irmãos. A paternidade e a maternidade, dignamente vividas no mundo, constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na terra, pois através delas a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Além do lar, será difícil identificar uma região onde a mediunidade seja mais espontânea e mais pura, de vez que na posição de pai e de mãe, o homem e a mulher, realmente credores desses títulos, aprendem a buscar a sublimação de si mesmos na renúncia em favor das almas
que por intermédio deles se manifestam na condição de filhos. E num sopro de bela inspiração concluiu: a família física pode ser comparada a uma reunião de serviço espiritual no espaço e no tempo, esculpindo corações para a imortalidade. Em seguida, o assistente leu o mostrador de um relógio e observou: quem caminha com a responsabilidade não deve esquecer as horas. Retirou-se rapidamente e nós o seguimos até a praça próxima. Aulus olhou o céu azul em que o sol como que se desfazia em chuva de ouro delicado, purificado, e dispunha-se a abraçar-nos quando me percebeu o propósito mais íntimo, falando com humildade: André, faça a prece por nós. Reverente, então, pedi em voz alta: Senhor Jesus, faça-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajuda, Senhor, aos que se despreocupam de si mesmos, distribuindo em teu nome a esperança e a paz. Ensina-nos a te honrar os discípulos fiéis com o respeito e o carinho que lhes devemos. Extirpa, Senhor, do campo de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Não nos deixes confiados à própria cegueira e guia-nos o passo no rumo daqueles companheiros que se elevam, humilhando-se e que, por serem nobres e grandes diante de ti, não se sentem diminuídos, em se fazendo pequeninos a fim de auxiliar-nos. Glorifica-os, Senhor, coroando-lhes a fronte com os teus lauréis de luz. O orientador devia saber que ele próprio personificava para nós os benfeitores a cuja grandeza eu me referia. Entretanto, não ousei pronunciar o seu nome, tal a veneração que nos merecia. Terminada a oração, olhei-o de olhos úmidos. Aulus não disse uma palavra, revestindo de radiações luminosas, dando-nos a entender que se despedia de nós, igualmente em prece, recolheu-nos num só abraço e partiu. À maneira de crianças, Hilário e eu, em pranto mudo de reconhecimento, contemplamos Aulus, até que se apagou o vulto ao longe. Lembramo-nos então do trabalho que nos aguardava e, louvando o serviço, que em toda parte é a nossa bênção, passamos a socorrer a criança doente, como quem se incorporava ao grande futuro. E assim, agradecidos a todos os que puderam nos trazer a grandeza desta obra, para que nosso espírito enfrentasse os seus próprios defeitos, tivesse a vergonha de se analisar e de se corrigir como única forma possível de evolução, nós beijamos mais uma vez esta lição de amor, lembrando a você, não é um curso numa casa espírita que faz você ser médium. Você nasceu assim, médium do amor de Deus. Não deixe de viver o amor todos os dias. É a única forma de realmente você ser considerado filho do Criador. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu carinho, pelas suas mensagens. E a gente se vê no próximo, na sequência desse. Uma obra espetacular que você e eu vamos desfrutar. Um grande abraço, obrigado por tudo. Até o próximo livro e muita paz.